Olha, Jesus, a relação do Lula com as Forças Armadas já foi um desafio desde o início, né, do mandato dele. As Forças Armadas sempre tiveram mais próximo do governo anterior do que deste, mas o atual ministro, o ministro Múcio, tem sido responsável por essa aproximação, por essa construção de pontes e de laços. E ele deu uma aspas nessa semana em relação aí a essa investigação da Polícia Federal envolvendo uma possível tentativa de assassinato, tanto do presidente Lula quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Moraes. E a fala do ministro Múcio foi muito interessante, porque ele destaca que o que está sendo trazido até então é o relacionamento de CPFs de pessoas ligadas às Forças Armadas, e não às Forças Armadas em si. Então, na fala do ministro Múcio, ele destaca que, caso se confirme o envolvimento dessas pessoas, que essas pessoas sejam punidas. Sem dúvida, é um desafio para o presidente Lula, vale a gente resgatar, e a gente tem falado muito aqui das discussões envolvendo corte de gastos, e estava em discussão exatamente a parte e o comprometimento que seria feito nos gastos envolvendo as Forças Armadas. Então, estamos num momento delicado dessa relação. Então, sem dúvida, Lula vai ter que ter habilidade para lidar com esses fatos, né? Ele ainda não deu uma declaração oficial sobre isso. E a gente acredita que o ministro Múcio tem sido bastante habilidoso para construir essa ponte e esse relacionamento. Alessandra, do ponto de vista econômico, falando da relação entre Lula e as Forças Armadas e sabendo que boa parte do orçamento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica vem das pensões de militares, da reserva, familiares de militares. Acho que o presidente Lula dificilmente, ainda mais numa situação como essa, deve mexer ali, embora a gente já tenha visto a inclusão recente do Ministério da Defesa nesse super pacote de corte de gastos que até o momento ainda não saiu por completo, né? Pois é, Jesus, a gente não tem ainda o anúncio do pacote pelo governo, né? O que nós temos são as notícias que estão saindo aí nas diferentes mídias, nos diferentes canais, do que o pacote deve contemplar, mas a última notícia foi de que tem um acordo realmente, né, com os militares para que seja revista uma boa parte dos critérios de aposentadoria, né, e outros benefícios que são concedidos para a classe. Eu acho que o momento é muito oportuno para isso. Acho que seja diante da pressão do contexto internacional, ou seja, não tem jeito, a gente está entrando num ambiente internacional muito difícil e com potenciais consequências negativas para a economia brasileira. Então, isso põe, né, uma pressão adicional para o governo reagir e reagir bem, eu diria, né, olhando esse lado dos gastos públicos. E como os economistas têm apontado há muito tempo, não tem jeito, para mexer nos gastos, a gente tem que enfrentar também a questão da previdência dos militares. Ainda que a operação da PF, né, tenha surgido agora com essas evidências aí em relação a um golpe de Estado, né, potenciais evidências em relação a golpe de Estado e assassinato do Lula, do vice-presidente e do Alexandre de Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ainda assim, né, é um momento bastante delicado, acho que para o país, não só para o ambiente político, mas para o país diante de uma evidência como essa. Mas eu acho que a gente não tem alternativa. Eu acho que diante desse ambiente internacional e dessas incertezas em relação à sustentabilidade das contas públicas, eu acho que esse governo vai ter que avançar com partes difíceis, e as partes aí difíceis incluem, sim, revisão de benefícios e da previdência dos militares.